O nono e penúltimo episódio de X-Men 97 chegou com os dois pés na cara do público nessa reta final de temporada, com direito a tretas e rompimentos dentro da equipe, mudança de visual com uniformes de gosto um tanto quanto duvidosos, cenas de ação com a mais pura e singela trocação de porrada e referências diretas aos quadrinhos que aquecem o coração de qualquer fã dos mutantes da Marvel. E eu já falei isso aqui várias vezes, bicho, como a Marvel é canalha, né? A Marvel é muito canalha, mas no bom sentido, porque os caras agora realmente acertaram demais e eles estão misturando ali elementos, né, da saga do Massacre, lá da Tolerância Zero, de Extinção, agora Atrações Fatais, ou seja, eles estão pegando referências dos quadrinhos, né, pra fisgar ali os fãs velhos ali, igual a gente aqui, que leram os quadrinhos, que leram os gibis e estão esperando uma adaptação próxima ao original e ao mesmo tempo conseguem apresentar novidades ali, misturando fases e personagens. Cara, X-Men 97 é uma obra de arte, né? Pelo que a gente está vendo ao longo desses 9, né, agora, né, contando o último 10 episódios, são fatos que vão mudar definitivamente esse universo Marvel da série animada. Então tem um Wolverine perdendo Adamantium, a gente não sabe se ele vai virar aquela versão bestial dele ali com cara de lobo, como a gente chamava lá nos anos 90, a própria separação da equipe dos X-Men, que podem ficar separadas, né, durante bastante tempo, e pelo que tudo indica, teremos sim a fase do Massacre, né, a saga Massacre ali, que envolve não só os X-Men, mas todo o universo de heróis da Marvel. Então, será que teremos novas animações? Será que teremos mais participação dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, né, de outros heróis desse universo? Cara, olha, sinceramente é de explodir a cabeça isso tudo, mas vamos por partes. Um dos pontos principais desse episódio foi a mudança dentro da própria equipe, com o retorno de Xavier, a posição irredutível do Ciclope, a cisão de parte dos membros apoiando a causa de Magneto, e mudança nos uniformes, que é mais do que uma pura questão estética, tá? Vamos começar focando nessa questão do Xavier com o Ciclope, porque essa cisão entre eles, né, do Ciclope cagando ali efetivamente na cabeça careca do Xavier, já é referência ali ao que acontece nos quadrinhos, na evolução do próprio Ciclope, né, do próprio Scott, que era o pau mandado do Xavier por muito tempo, foi o escoteirão, né, foi o pai da equipe, né? Foi o papai, como diria o Wolverine, e aos poucos ele foi entendendo que ele perdeu muita coisa, né? E o Ciclope nessa temporada vem perdendo muita coisa. Ele assumiu uma responsabilidade durante quase um ano, né, após o sumiço do Xavier, para simplesmente ter aquilo tomado da mão dele pelo Magneto, sem ele ter direito a falar muita coisa, e aí tendo que lidar com questões do próprio passado, né, de descobrir que na verdade ele estava transando com o clone da própria mulher, teve um filho, perdeu esse filho, teve que mandar o moleque pro futuro, depois ele voltou ali como um cara do dobro do tamanho dele. Agora provavelmente deve ter perdido, né, a Jean, depois da luta com o Sinistro e o Cable. Então é um cara que ele está passando por uma revolução e pode ser que esteja encaminhando para aquela versão pistola do Ciclope lá nos quadrinhos, onde ele decide seguir o seu próprio caminho, o seu próprio método, né? Que talvez seja um pouco mais próximo do Magneto, mas é um Magneto que come de garfo e faca, digamos assim, né? E menos a coisa complacente, diplomática do Xavier, né? É um Ciclope que tentou fazer de tudo e não conseguiu. Isso nos quadrinhos é construído aos poucos. Eu acho que aqui a gente está vendo um pouco disso. O próprio Xavier também, se a gente for pensar, já não cabe muito a visão dele nesse mundo, né? É uma coisa que os quadrinhos mostram também em outras sagas, a própria Atração Fatal, a Complexo de Messias, né? Você vai vendo ali que os mutantes já estão meio que no limite, já estão saturados, e eles tentaram, cara, os mutantes tentaram de todas as formas seguir o sonho do Xavier, sabe? Você tem o massacre de Genosha, você teve o massacre de mutantes lá dos Morlocks. Ao longo de toda a história, eles vão tentando seguir os passos do Xavier, e o Xavier o tempo inteiro ali falando: não, vai dar certo, confia em mim, vamos lá.
né? Eu já tô careca de saber que a gente vai conseguir chegar numa conclusão pacífica. E não vai, cara, não vai, sabe? Não adianta. E quando o opressor oprime demais o oprimido, você cria uma reação. Não tem jeito. Né? E essa galera tá chegando a essa conclusão agora. E essa questão dos relacionamentos interpessoais, que é a parte novelona de X-Men, que tem gente que acha chata, mas eu acho que sabe, faz parte da síntese ali da equipe também, não só a luta de poderzinho. Tivemos algumas coisas legais, né? O retorno da própria Ororo, o relacionamento de amizade dela com a Jean, né? Como é bonita aquela coisa de uma chamando a outra de irmã, elas passando por muitas coisas juntas. Então é bacana ver esse relacionamento entre elas. A própria coisa da Ororo com o Forge, né? Que é esse carinho que ficou entre eles ali após o relacionamento. A Ororo se destacando agora como, né, uma possível nova líder dos X-Men, como ela já foi em alguns momentos dos quadrinhos e da própria animação também. Ali teve um momento onde o Xavier treinava ela para ser uma líder, né, em paralelo com o Scott. O relacionamento do Cable com o Ciclope se aproximando um pouco mais, então teve bastante ali desse desenvolvimento entre os personagens também. E quando os X-Men saem da Mansão X, que está completamente destruída, e vão para a antiga base da Ilha Muir, com tecnologia Shi'ar, que eles aproveitam bastante, aqui a gente vê algumas coisas interessantes, tá? Primeiro a questão dos uniformes. A Jean e o Ciclope usando ali seus uniformes bem antigos, né? Uma fase que eles usaram ali logo depois de se livrar dos uniformes originais, pretos e brancos, né, e com detalhes em amarelo ali. Então a gente remete bastante à origem da equipe. Tem o Wolverine usando um uniforme marrom, muito popular nos anos 80, quando ele começa ali a efetivar algumas histórias solos, né? A gente tem alguns quadrinhos já solos do Wolverine que fazia bastante sucesso. O Morfo com o uniforme dos exilados, a Jubilee com aquele colã preto ali da fase que ela é meia vampira, né? Por falar em vampira também, tem lá a vampira usando um uniforme verde que é bem semelhante com a fase de quando ela era vilã ali ainda com a Mística. O Cable usando um uniforme azul, né, com a barra no peito ali e os 2X, que é um uniforme que ele usa nos anos 90, mas também é um uniforme que ficou muito popular do jogo do Marvel vs Capcom, né, onde o Cable está presente. Inclusive é um personagem completamente apelão naquele jogo, desbalanceado totalmente. Então a gente teve uma nova mudança, né, nesses uniformes, que eu vi alguns amigos, alguns colegas aí que produzem conteúdo fazendo um apontamento de que seria uma analogia de que retornar a esses uniformes antigos é como se fosse um ciclo, sabe? Mostrando que não importa quantos mutantes tentem fazer alguma coisa diferente, eles sempre vão voltar ao mesmo lugar, a cada passo para frente são dois para trás. Eu concordo, eu acho que essa analogia ela é legal, tá? Eu entendo, eu corroboro com esse ponto de vista, mas eu vou um pouco mais além, tá? Eu vou mais além do que isso, porque nós temos ali uniformes de fases diferentes, e eu acho que isso significa também que não só essa analogia de que os mutantes sempre acabam voltando para o mesmo ponto, mas que a personalidade desses personagens estão passando por um processo de mudança, tá? Você tá vendo que alguns ali estão realmente mudando o seu ponto de vista total em relação às coisas. A Jean ficou muito mais soturna, o Noturno tá melancólico, a Vampira tá nessa revolta do luto, o Scott passando por isso tudo que a gente falou, né? Então existe uma mudança sendo feita na equipe e o visual reflete essa personalidade, assim como mostra também aquilo que a gente falou no começo desse vídeo, de que a série está mesclando, cara, fases e sagas e personagens que não deveriam estar exatamente naquele momento, mas estão ali, e aí retira outros personagens com participações especiais, ou seja, mostrando pra gente que, ó, não se prende nessa coisa de que agora o Wolverine tá com o uniforme marrom, então quer dizer que nós veremos as aventuras do Wolverine dos anos 80. Não, ele meteu o uniforme marrom e, né, perdeu o Adamantium e já vai começar com uma coisa que a gente vê lá no meado dos anos 90. Ou seja, cara, não se apega a essa coisa mais de uniforme, tá? Eu acho que a série
falando isso também, que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um. E uma coisa engraçada dessa questão dos uniformes, né, na internet, desde que saiu o teaser ali mostrando os uniformes que eles iriam usar, né, e a Jean pegando o uniforme ainda da fase de Garota Marvel ali, que é o vestidinho verde com aquela máscara, uma galera dizendo que, nossa, mas que uniforme feio, né? Não acredito que a Jean vai voltar para esse uniforme feio e tal. Eu não quero estragar a piada, gente, porque existe realmente uma mitologia, né, uma piada em torno do mau gosto da Jean com esse uniforme, mas, pô, peraí também, né, galera? Querer falar só da Jean é sacanagem. A Jubileu usa uma capa de chuva amarela e um daqueles óculos de fantasia de festa maluca. O Fera é um gorila azul de cueca. O Gambit usa sobretudo de couro com o colã rosa choque. O Colossus tem versões que parecem estar de short e suspensórios. E o Ciclope varia ali entre uma camisinha gigante e o milkshake carente do Bob's. E veja bem, eu não tô criticando esses visuais não, tá? Eu amo de coração todos eles. Eu só acho que, pô, focar só na Jean é sacanagem. E ainda sobre os uniformes, tivemos aquela piadinha ali do Ciclope com o Cable fazendo referência aos uniformes de couro preto, né? Quando o Scott entrega o uniforme novo pro Cable, ele reclama, fala, pô, a gente vai pro circo, né? E o Ciclope responde, pô, então você preferiu o quê, né? Um colã preto? Que é uma referência a um diálogo também do Wolverine com o Ciclope em X-Men 1, né? Lá dos anos 2000, com a direção do Bryan Singer. Isso é interessante se a gente for pensar, porque naquela época algumas pessoas reclamaram, tipo, eles tinham que vir com os uniformes originais, né, azul e amarelo ali dos quadrinhos, que é mais bonito, e teve gente dizendo que não, gente, mas no cinema isso não funciona, né, no cinema tem que ser uma coisa mais sóbria, mais realista, você não vai meter os caras de colã amarelo ali que vai ficar uma coisa ridícula, e durante muito tempo o cinema, ele escureceu, ele adaptou, ele colocou essa coisa de couro nos uniformes, né, pega lá o próprio Demolidor, também ali com o nosso querido Ben Affleck, né, como é que teve ali toda uma adaptação para o uniforme dele, o Superman ficou mais escurecido, então tinha essa coisa durante muito tempo, né, de ser algo mais sóbrio. E hoje a gente vai ver aí sair um filme do Deadpool com o Wolverine lá de amarelão e tá todo mundo super empolgado, né, mostrando que a gente passou por essa fase já. Inclusive esses uniformes negros aí, de couro que apareceram no cinema, mas também eram lá presentes na fase do Grant Morrison, que eu acho que foi uma história muito louca, muito bem escrita, com coisas muito originais, mas eu sempre achei aquele visual muito ruim nos quadrinhos, sempre achei uma merda, aqueles uniformes de couro preto ali, né, que eu acho que descaracterizam muito da equipe. E claro, né, gente, quando se fala em mudança de uniforme, de visual, sempre existe a possibilidade de vender boneco. Porque vender boneco é sempre o objetivo dessas séries animadas, né? Ganha-se muito dinheiro com isso, com action figure, com um monte de coisa, Funko, colecionável, Lego. Então, né, mudar visual para criar mais de um boneco para a mesma coleção é maravilhoso. E por falar em boneco, fica uma curiosidade. Quando mostra a antiga base da Ilha Muir, com versões antigas do Pássaro Negro e a moto do Wolverine, não aquela Harley Davidson que ele geralmente pilota, e sim a versão de brinquedo, que é uma referência legal para os fãs mais antigos. Aliás, está cheio de referência de easter egg nesse episódio, né? O que é aquele cartãozinho ali do Mancha Solar, onde mostra o endereço, né, aqui no Rio de Janeiro, da Avenida Claremont, que é uma referência e, por que não, também uma homenagem ao Chris Claremont, né? Talvez o maior roteirista que já passou pelos X-Men, ou pelo menos o mais influente nas histórias, e que tá tendo muita coisa dele referenciada nessa série animada, tanto na original dos anos 90 como em X-Men 97 agora. Então é uma homenagem justíssima ao próprio Chris Claremont. Então eles mencionaram bastante essa coisa das equipes. Eu acho que esse episódio ele tomou um tempo considerável e muito importante para tratar sobre isso. Mencionou a questão das equipes azul e dourada, que pelo que eu me lembro na série animada até então isso nunca tinha sido mencionado, né? O que talvez comprove ali que a gente vai ter uma divisão da equipe durante bastante tempo. Então foi bem legal eles focarem nisso. Mas deixando nossos heróis de lado momentaneamente, precisamos falar do grande vilão dessa temporada. Bastion ficou meio apagado nesse episódio,
porém não inativo. Ele recolhe algumas de suas super sentinelas e resolve energizá-las ele mesmo através de seus poderes de tecnopatia. E temos duas coisas interessantes sobre o personagem para analisar aqui. Primeiro foi ele ali meio que entristecido, né, se lamentando, pegando as super sentinelas e tal. Inclusive a própria mãe que ele transformou. E aí algumas pessoas, né, no episódio passado dizendo que, nossa, o cara realmente não tem escrúpulo nenhum, né, ele transformou a própria mãe e tal. E a mãe e ele estão chorando ali, mostrando que ainda existe alguma emoção, existe alguma coisa dentro daquela máquina ali, daquele ser simbiótico ali entre máquina e humano. E que o Bastion, ele tá realmente emocionado, ele tá realmente sentido por aquilo ali, né? Que ele não usou aquelas pessoas simplesmente como ferramentas. Ele realmente fez aquilo achando que estava fazendo certo. E isso diz muito da personalidade dele. Porque no episódio passado, tá? Se você está acompanhando os nossos vídeos aqui, senão, né, eu convido você que assista aí a nossa análise do último episódio, principalmente. Eu falei bastante sobre a questão do Bastion e das referências até nazi, né, que foram usadas aqui com o personagem, ali citando o Joseph Mengele, campo de concentração, um negócio pavoroso, né? A gente falou bastante sobre isso no último episódio. E eu fiz essa associação de que como a série está usando a coisa do discurso reacionário, né, criticando o discurso reacionário que sempre esteve presente aí na nossa história recente, né, e agora a gente está vendo acontecer de novo aí em diversas partes do mundo, como a série está trabalhando isso na figura do Bastion, né, que eu não vou voltar nisso, não vou voltar nesse tema de novo, né, convido a você a ver nosso último vídeo onde eu falei melhor sobre isso lá, mas só comprova esse meu ponto de vista, porque o reacionário, ele tá fazendo as coisas mais absurdas, achando que tá fazendo certo, que tá fazendo bem, né? Que ele é uma espécie de escolhido para fazer aquilo ali, né? Que ele é especial por se entender como alguém que pode fazer a diferença tomando atitudes drásticas, né? Para corrigir falhas no mundo e na sociedade. Obviamente que isso não é uma passação de pano, isso não tira o lado maligno da coisa, não tira a maldade, né? Não tira a vilania dele. Não é isso, não estou dizendo que ele está fazendo isso de maneira inocente, não tá. Ele continua sendo um vilão, continua sendo mal. Porém, tem essa coisa desse ponto de vista, quase uma megalomania de achar que está fazendo certo. E a segunda coisa é sobre meio que a origem dele ali. Porque a origem do Bastion nos quadrinhos é diferente, né? Ele é ali meio que uma fusão do Nimrod com o molde mestre, de uma forma muito maluca, que não cabe a gente explicar aqui, mas na série eles deram uma simplificada de que o pai dele havia sido contaminado ali pela essência do Nimrod, né, e pariu uma criança especial, e essa criança mais tarde ela recebeu quase que um backup do molde mestre, então né, ele seria quase um androide, assim, alguma coisa nesse sentido, ou uma sentinela viva, como vocês queiram chamar. E aqui o Xavier diz que na infância ele já havia tido contato com o Bastion, e que ele só não conseguiu trazer o menino para a escola na equipe original porque a mãe não quis, né? E que a mãe não aceitava, negava, não queria saber nada de mutante, né? Provavelmente tinha essa coisa da negação, um pouco de racismo, e o Bastion criado nesse meio, né, aquela velhinha simpática ali, aquela vovozinha de óculos, provavelmente era uma grande racista desgraçada também, né, e criou o moleque com esse pensamento, e aí ele foi também intoxicado com não sei se sentimentos seriam a melhor palavra, mas as diretrizes do molde mestre, do Nimrod, ou seja, você tem uma criança que já foi criada em um ambiente antimutante, né, e ainda recebe uma carga de informação que corrobora com isso, também é uma crítica, gente. A pessoas, a jovens, né? Que você vê hoje uma molecada nova aí, cara, galera nova. Desde adolescentes até jovens adultos, com pensamentos assim super, né, estranhos, para dizer o mínimo. E aí quando você vai ver a criação que eles tiveram, os pais, né, o tipo de conteúdo que eles consomem, corrobora um pouco para isso também, né? Que é a crítica que a X-Men está fazendo aqui. Porque se não fosse isso, o Bastion poderia ser do X-Men, poderia ter sido um membro original dos X-Men. Olha como é que o mundo, né, dá voltas, olha como é que a coisa é complexa. E aí fica naquela, se ele realmente era um mutante que teve contato
com a consciência do molde mestre, com a essência do Nimrod, e isso transforma ele num ser único, né? Em um meio mutante, meio sentinela. Também não sei se a série vai realmente explicar isso, não vejo a necessidade, mas mostrando que certos elementos ali transformaram esse cara em uma criatura única desse universo. E não faltou quebração de pau nesse episódio, né, gente? Pelo amor de Deus, para quem gosta de ação, foi muito bem servido, né? A gente teve ali a luta aérea do Forge com a Tempestade contra os Sentinelas ali, a mulher convocando um furacão, né? Mostrando ali os seus poderes, nível ômega. Enquanto isso, no solo, parte da equipe estava trocando porrada ali com as Sentinelas também, inclusive, né, dando direito ali ao Morfo se transformando no Hulk, cara. Nossa, essas transformações do Morfo a gente fica esperando, né? O que ele vai virar nesse episódio ali. Então, sensacional. E eu queria também dar um certo destaque ao combate da Jean com o Sinistro, que foi meio que um acerto de contas, né? Eu sempre gosto de também fazer essa referência de que a Jean ela foi molestada pelo Sinistro de alguma maneira, né? Ela foi abusada, não no sentido literal da coisa, mas um abuso de certa forma, né? Um abuso emocional. É uma analogia para isso também, né? De alguém que teve o seu corpo violado, afinal de contas foi retirado componente genético dela. Então, né, não é o tipo de abuso que a gente vê na vida real, mas é uma analogia para isso também. Então ali foi meio que o acerto de conta entre eles, e eu queria ter visto a Jean massacrar mais, macetar mais o Sinistro. E aqui, meus amigos, partimos para o ponto crítico desse episódio, tá? Que é ali o confronto com o Magneto carregando um asteroide M para todo lugar, né? Parecendo até uma mochila do iFood, onde o cara tava indo, ele tava levando aquilo. Então tem muita coisa pra gente falar agora, mas antes eu vou pedir pra vocês 1 minuto e meio para um recado muito especial, que é o seguinte, galera, a gente tá aqui curtindo, né, X-Men 97, outras coisas muito bacanas, porém o clima tá muito pesado pelo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Acho que tá todo mundo acompanhando isso, né? Não sei quando você estará assistindo esse vídeo, mas no momento que a gente está gravando, a gente está ainda passando pelo ápice lá do desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Diversos canais aí estão fazendo campanhas, arrecadação de dinheiro, de doações, né? E aqui no nosso canal a gente também resolveu apoiar alguns projetos, indicar alguns projetos também a vocês. E a princípio, tá, o que a gente está indicando aqui, a gente está começando uma campanha e ela vai durar durante todo esse mês de maio, que é esse incentivo, essa divulgação e esse apoio às cozinhas solidárias do MTST, que, né, para quem não sabe, são cozinhas espalhadas pelo país inteiro, tá? São quase 50 cozinhas aí em 13 estados, mais o Distrito Federal, que produzem, né, que alimentam pessoas todos os dias ali com marmitas saudáveis, né, frescas, alimentos de qualidade. E por que a gente escolheu exatamente essa campanha, esse projeto? Doações são muito importantes, tá, gente? Está faltando de tudo por lá, água, comida, roupa, remédios, mas muitas dessas pessoas não terão onde estocar esses ingredientes, esses alimentos e nem prepará-los, né? Tem cidade aí e bairros inteiros que estão debaixo d'água ainda. Então é necessário que exista a refeição disponível e pronta para essas pessoas consumirem, seja nos abrigos, seja nos pontos de coleta. Então é por isso que a gente está apoiando as cozinhas do MTST, tá? Você pode contribuir pelo Apoia-se deles, está aparecendo aí na tela, vai estar na descrição do vídeo também, ali com a quantia que você puder dispor, né? E caso você não possa ajudar pelo Apoia-se, que é uma contribuição mensal, Thiago, eu não posso me comprometer pelo Apoia-se, mas eu posso fazer uma doação aqui via Pix, uma única doação ou 2 doações, beleza, cara, tranquilo. Então o Pix está aparecendo aí na tela também, tá bom? Ou você pode conferir na descrição do vídeo aqui, é muito importante. Diversos canais estão apoiando, fazendo suas outras campanhas. Por enquanto a gente está fazendo aqui esse apoio às cozinhas do MTST, pelas razões que a gente explicou aqui. Então fica essa dica aí, essa sugestão e toda a solidariedade aos amigos aí, ao povo do Rio Grande do Sul. E o ponto alto desse episódio foi o confronto quase definitivo contra Magneto, já que o mestre do magnetismo trouxe de volta seu antigo asteroide M e resolveu continuar com seu plano de deixar a Terra sucumbir com a alteração dos polos magnéticos.
E o que é exatamente esse plano do Magneto, né? O que exatamente ele fez ao inverter ali, né, ao manipular o campo eletromagnético da Terra? É uma coisa que ele faz lá nos quadrinhos, né, como eu falei. Ele faz isso, se eu não me engano, ali no universo Ultimate, né, nas histórias ali envolvendo os Supremos. E ele faz isso também lá na saga Atração Fatal dos quadrinhos, que ele resolve que já está de saco cheio e ele vai realmente tomar uma atitude drástica, né? E ele faz isso. Essa alteração, ela retira, né? Ela acaba com as fontes de energia, ela inverte os polos ali. Gente, é ciência de gibi, tá? É ciência de quadrinho. Eu não vou entrar no mérito aqui se isso é possível ou não é. Eu acho que é loucura a gente falar sobre isso quando tá falando de história em quadrinho. Mas ele altera essas fontes de energia, mas isso pode gerar outras coisas, né? Isso pode gerar maremoto, isso pode gerar tempestades, sabe? Então o mundo vai acabar se não reverter essa situação. Então é por isso que o que ele fez é tão drástico. E aqui também não é só o embate físico, tá? Não é só a porradaria comendo, mas é o embate ideológico final ali entre o Xavier e o Magneto, porque durante toda a temporada a gente viu o Magneto tentando, e ele tentou de verdade, né? Seguir ali o pensamento do Xavier, a política do Xavier. Ele assumiu o testamento do Xavier realmente de maneira honesta, de maneira sincera, mas não deu certo, né? O cara fez de tudo e aí agora ele tá tomando medidas de que ele viu que, bom, já que a gente tentou pelo amor e não foi, vamos tentar pela dor de novo. Só que agora o cara tá realmente muito mais pistola. Naquele encontro ali onde ele divide a equipe, né, que ele oferece ali caso quem queira se unir a ele e tal, fica claro, né, quando ele fala pro Xavier que, cara, agora só existem dois lados, só existem dois métodos, né, essa dicotomia ali, essa polarização, de novo, né, que sempre esteve presente. Hoje em dia fala-se muito pela questão política que a gente está vivendo, seja no Brasil, seja no mundo, de que está tudo muito polarizado e tal. É um pouco mais complexo falar sobre isso, né? De que talvez essa polarização ela tenha vários tons ali no meio, tá? Mas eu entendo quando as pessoas fazem esse tipo de apontamento. Porém, gente, polarização é uma coisa que teve presente aí muito na nossa história, principalmente na história presente, né? Seja através da política, seja através da religião, seja através de movimentos sociais. Então não é uma coisa tão nova, né? E X-Men está trazendo isso de novo. Quando uma crise aperta, quando você não consegue chegar a uma solução política, né? Porque política é também a arte, né, de você resolver conflitos sem atrito, sem uma guerra. Quando você não consegue resolver de maneira política, geralmente você tem uma polarização, né? Você tem um afastamento do meio, onde cada um vai para o seu lado e vai tentar resolver de uma maneira mais agressiva. E o Magneto deixou isso claro para o Xavier ali, né? Que eles estão passando por essa fase nesse momento. E aí fica aquela reflexão, né? Quem está certo? Quem está errado? Magneto estava certo? A gente termina lá com o discurso da Valerie Cooper falando isso, né? E a galera na internet, não, o Magneto tá certo, é isso aí, tem que a reação do oprimido, que ele não tá fazendo crime nenhum. E aí por outro lado tem a galera que fala que não, mas fazendo isso ele se iguala aos humanos, né? Que o Magneto é o cara que foi o terrorista, mas já matou milhões de pessoas, agora quer pagar de bonzinho. E aí por outro lado a galera dizendo que não, que ele é fruto do meio, né? Que ele sofreu, foi preso em campo de concentração e ele é uma vítima de tudo que aconteceu com ele. Isso é bom. Eu acho que quando a arte, e essa animação é arte, porque é uma obra do audiovisual, quando a arte provoca uma discussão na gente, quando ela é provocativa a esse ponto, é muito bom, tá? É muito bom. Então, eu acho que a X-Men 97 está sendo muito feliz em fazer isso. Agora, gente, é uma discussão que não tem fim, né? Que não tem fim. Tanto é que a X-Men está aí até hoje. Os mutantes sempre buscando uma forma de conviver com os humanos, de conviver nesse mundo que os odeia. Então, se fosse fácil, a gente não tinha aí esse quadrinho, né, desde os anos 60 sendo esse sucesso que ele é. Então haverá a galera que
que vai dizer que o Magneto estava certo mesmo, é isso aí, tem que matar os humanos. Vai ter a galera dizendo que não, que o Magneto também é vilão e tal. E vai ter a galera ali, entre esses dois polos ali, trazendo seus argumentos. E tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Né? História boa é essa, é a que mexe com o público, é que faz a gente discutir, faz a gente debater. Né? Obviamente sempre tem uma galera que é mais exaltada, que briga por causa de bonequinho. Né? Mas no geral eu acho que trazer uma reflexão sobre isso, eu acho que é a parte mais interessante aqui. E aí a gente fecha com aquela cena, né, que vem diretamente dos quadrinhos lá de Atração Fatal, do Magneto retirando o adamantium do Wolverine, que vai trazer também consequências para o personagem, né, porque sem o adamantium ele fica com o fator de cura sobrecarregado durante um bom tempo, o Wolverine fica fudido como ele nunca ficou antes, tá? Mas em compensação, os poderes dele depois daquilo ali aumentam, porque é como se o adamantium, pelo fato dele ser um corpo estranho no Wolverine, ele fazia que, sem o Wolverine saber, que o fator de cura dele estivesse trabalhando o tempo inteiro. Né? Só que ele não conseguia expulsar aquele corpo estranho. Então ele ficava com os poderes dele reduzidos. Sem o adamante, o Wolverine vai ficar mais feral, vai ficar com os sentidos ainda mais aguçados, mais forte, mais rápido, com o fator de cura muito mais acelerado. Então a gente provavelmente terá um novo Logan aparecendo aí, e a questão do Xavier tentar apagar, né, tentar lobotomizar o Magneto, que é o que pode trazer o massacre, né, porque quando o Xavier faz isso, quando ele vai fundo na mente do Magneto, todo o mal, toda a ira que está dentro da cabeça do Magnus contamina a psique do Xavier, ou seja, você tem a mente mais poderosa do mundo, né, sendo afetada por uma outra mente cheia de dor, rancor e ira, que é o que vai dar origem ao Massacre, que é um vilão que envolve, né, diversos personagens ali do universo Marvel, que inclusive dará origem ali à fase dos heróis renascem, né, do quadrinho lá dos anos 90, mas enfim, não vou falar sobre isso aqui, mas eu ainda bato aqui, tá? E aí fica uma teoria pra gente encerrar, de que eu acho, com certeza, que talvez a gente tenha mais participação de outros heróis, tá? E que pode ser que X-Men 97 seja a porta de entrada para um novo universo animado na Marvel. Eu ainda tô acreditando muito nisso. É isso, galera. Falei pra caramba hoje. Se você acha que a gente merece, cara, dê o seu like ou dislike aí, tá bom? Nesse vídeo, porque a gente tá seguindo fundo nessa caminhada de X-Men 97, né? Deixa seu comentário aí, o que você achou do episódio, quais outros apontamentos, quais outras teorias vocês têm. Semana que vem é o último episódio, então a galera tá num hype maluco sobre isso, né? Dê a sua opinião aí, se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!